Vamos então para a palavra de Deus nessa noite, mais uma vez. Estamos no culto de libertação. Hoje é sexta-feira aqui na igreja. Está gravando o culto, então com certeza um dia ele vai chegar ao ouvido de alguém. Hoje é dia 27 de maio de 2016 e nós estamos felizes na presença de Deus em nome de Jesus. Abra então o Evangelho de João também e vamos juntos agora no capítulo de número 14. Aleluia, Jesus. João 14. Glória, glória, aleluia. João 14, amém? Todos estamos juntos aí? É que não encontrou, peça misericórdia. Pode pedir, a gente espera. Eu demorava um século para achar a Bíblia quando eu comecei. Gente do céu, como eu sofria. Quando eu achava os pastores estavam na terceira passagem. Era uma luta. Por isso que a gente respeita, segura um pouquinho, né? Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver juntos os versículos número 8, amém? Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, uma pequena porção da Tua palavra, já lida, apresentada, exposta sobre a mesa, que é o banquete espiritual, porque é isso que vai ocorrer essa noite. Pois Teu Espírito, Senhor, nós temos certeza absoluta, pela fé, que irá fazer um grande banquete, para que Teu povo saia daqui saciado, cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Liberta mesmo com Teu poder, Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Este é o momento, amado, das últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos antes de ser preso, antes de passar por toda aquela provação que ele passou, né? Meu Deus do céu, aquela surra que ele levou, aquela humilhação de ser exposto publicamente, o povo de Barrabás, né? Passar por aquela humilhação de carregar aquele peso enorme, depois de apanhar um par de horas, apanhar, todo machucado, carregando um peso enorme nas costas, e andar aí 600, 700 metros com aquele peso enorme nas costas, todo machucado. Então aqui é um dos últimos momentos que ele está com os seus discípulos, e ele está dando as últimas instruções a eles. E o que Jesus está fazendo aqui nesse momento é pedindo que eles não ficassem tristes, justamente por aquilo que estava por acontecer. Amém, igreja? Que é justamente o que eles veriam depois, o que iria acontecer. Jesus estava dizendo que estava chegando o momento de eles serem entregues para ser crucificados, e que haveria algum momento de separação entre eles. E isso ia fazê-los sofrer muito. E eles então começaram a se entristecer com aquilo. Mas é o que eles não sabiam, que aquilo precisava acontecer. Era importante acontecer. Porque se aquilo não acontecesse, nós nem estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos aí, sabe lá como, né? Talvez estaríamos no mundo aí como o mundo está, caminhando para o seu final. O que vai acontecer, assim como ocorreu nos tempos de Noé, irá acontecer de novo, segundo as Escrituras. Você crê que a Bíblia é a verdade? É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela diz claramente lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, que assim como foi nos tempos de Noé, será na vinda do Filho de Deus. Ninguém espera, ninguém imagina, mas vai acontecer, quando menos se esperar. Ele até diz, olha, naquele dia de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, faziam festas, né? Brincavam, escarneciam, né? Mas isso aconteceu até a hora que Deus deu a ordem para Noé fechar a porta da arca, entrar com a sua família, depois que estava todo já recolhidos os animais, fecha então a arca, lacre ela pelo lado de dentro, e ela lacrada com um betume que é mais parecido com um piche. Imagina uma coisa enorme, de quase a altura de um prédio de 4 andares, lacrado por lá de dentro, né? E aí então Deus solta as armas e veio e matou a todos. Eu creio que a dor que sentiu um homem de Deus ao ouvir os gritos, corpos batendo, o Espírito Santo está mandando dizer isso, corpos batendo com a violência da água sobre a arca, que era como se fosse um navio, um grande navio,
Os teólogos dizem que tinha aí quase, é um prédio de 4 andares a altura, para vocês terem ideia. A largura enorme, vários andares, enfim, era muito grande a arca. E até quem já diga que já foi encontrada um restinho da arca, né? Já foram bem encontrada realmente aonde não se pode ter madeira da forma que está naquele monte, que isso já foi mostrado num vídeo aqui na igreja, inclusive sobre isso. Nem vamos entrar nesse método, mas o que eu quero dizer é que Jesus disse que e vai acontecer isso, e se Deus falou que vai acontecer, passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém ou não? Então, assim como aquele tempo, vai acontecer. Jesus então dizia para eles: não fiquem tristes, porque eu vou, mas volto, né? Amém ou amém? Vamos ler juntos essa passagem que Jesus estava dizendo a importância dele ir para o Pai. Se assim não fora, se não acontecesse, nós não estaríamos aqui, como eu disse há pouco, né? João capítulo 14, versículo 1, vamos ler até o versículo 8, que foi aonde nós fizemos a abertura. Amém, amados? Então Jesus está chegando o momento de se despedir deles, está instruindo eles pelo que vai acontecer com ele. Então ele diz: não se turbe o vosso coração. No versículo 1, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4 diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Naquele momento, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Jesus disse-lhes: eu sou o caminho. Diga glórias a Deus. Ele está dizendo assim: tudo que eu sou o caminho, eu sou a porta. Então, se você seguir essa palavra, se você estiver a andar comigo, não tem problema, eu mesmo providencio de levá-los para onde eu estiver. Então ele fala: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é óbvio que eles talvez não perceberam que ele falou: ninguém vem ao Pai. Como talvez você, leigo da palavra, já deve ter passado por essa passagem, se não for hoje, mas no passado, e você não deve ter percebido que ele diz que ninguém vem ao Pai. Então dá a conotação, eu digo por mim isso, que essa passagem, somente no início da minha fé, eu não percebia isso. Dava a impressão que Jesus está falando que ninguém vai ao Pai. Mas ele está dizendo: ninguém vem ao Pai. Olha que mistério: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aí entra a passagem, que Felipe deve coçar a cabeça e falar: Senhor, versículo 8, nós lemos lá no início, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, mostra-nos o Pai. Você está falando tanto do Pai, nós sempre adoramos o Pai, e agora mostra-nos Ele, né? É o que Felipe está dizendo nesse momento. Ele tem essa ousadia de pedir para que Jesus mostre o Pai. E com muita paciência, o Espírito de Deus mostrava Jesus assim, olhando para ele com muito amor. E lhe deu uma explicação a qual nós também precisamos lembrar sempre desse detalhe. Jesus olha para ele com ternura e diz algo que ele já havia dito para nós nas Escrituras aqui, em João 4, na leitura que nós fazemos da mulher samaritana. Vamos lá juntos também, em nome de Jesus, lembrando que o que é a mulher samaritana? O povo samaritano é a mistura do povo, de uma descendência, de uma das tribos, com a mistura de povos pagãos. É mais ou menos como acontece hoje com o cristianismo, né? Não existe o cristianismo puro, né? A não ser que nasceu mesmo ali no berço cristão, né? Eu vim do paganismo, eu vim da idolatria, eu vim de um monte de mentira de Satanás. E hoje eu estou, graças a Deus, no cristianismo verdadeiro, né? Mas há muitos que se dizem cristãos que adoram outras coisas também. E o mal sabe que isso é uma das coisas mais abomináveis aos olhos de Deus. Se é que existe algo que nós poderíamos dizer assim,
O que é que mais ira a Deus? É a idolatria. É adorar algo em lugar de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é o único nome abaixo dos céus, pelo que importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. Você não precisa ir lá, mas está em Atos 4:12. Por isso que eu disse antes do louvor inicial, que estava em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um Deus, está escrito lá. Portanto, só há um Deus, e o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Porque ele, na condição de homem, ganhou o direito, porque o pecado entrou pelo mundo, entrou no homem, no mundo, pelo um homem, pelo primeiro homem, e contaminou a todos os descendentes do primeiro casal, a saber, nós, seres humanos. Então a justiça de Deus era que o pecado tinha que sair também por um homem, e a este homem foi dado o direito de ser mediador, sendo que esse homem era Deus, porque ele um dia, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, preferiu usar a forma de servo, nascer como o homem nasce. Não foi, obviamente, feito como o homem é feito, nós, seres humanos, pelo relacionamento de um homem e uma mulher, mas houve um relacionamento de Deus, o Espírito Santo, que foi lá no útero da Maria, ainda uma mulher virgem, e colocou dentro do útero dela a semente, e ali gerou Jesus, que é o Filho de Deus. Enfim, então o pecado entrou por um homem e saiu por um homem. Olha a justiça de Deus aí, né? Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo que não há outro mediador. Qualquer outra coisa que nós adoremos aqui na terra é abominável aos olhos de Deus. E é tudo isso que o inimigo quer, que você não agrade a Deus, que você desagrade a Deus, e que você ache que é necessário que o sofrimento vicário de Jesus na cruz não foi o suficiente. É necessário então que venham outros nomes, que venham outros me idolatrar, a me adorar, porque o nome de Jesus não é suficiente. E isto é abominável aos olhos de Deus. Mas não é o motivo da nossa pregação. Eu só estou referindo a isso porque o povo de samaritano já era uma mistura. Por isso que Jesus, na nova aliança, deixa bem claro que nós não devemos nos associar, nem ter nenhum tipo de ligação com o ímpio, porque nessa ligação com o ímpio, amados, tem que deixar bem claro que Deus fala de sociedade, de casamentos, né? Porque é muito perigoso o jugo desigual. Você tem uma fé e o seu sócio tem outra fé. O marido tem uma fé, escolhe uma noiva, o noivo tem uma fé, escolhe uma noiva e tem outra fé. Uma noiva tem uma fé, escolhe um noivo e tem outra fé. Isso é perigosíssimo. É o tal do jugo desigual, e isso é perigosíssimo para a sua fé. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e procurar atendê-lo, aquilo que Ele nos ensina. Obviamente, tem as exceções, todo tem as exceções. Por exemplo, a pastora, se ela fosse olhar para isso, ela jamais se aproximaria de mim. Mas Deus fez isso, uniu-nos por um propósito dele. E assim por diante, né? Tem as suas exceções. Mas as coisas de Deus não são confusas e nem demoram. Sabe quanto tempo demorou para a gente entender? 2 meses. 2 meses demorou para a gente entender que nós, né? E Deus mandou um monte de testificação, mandou um monte de comprovação. Então, e outra, nós não conhecíamos a palavra, estávamos conhecendo juntos. O que eu quero dizer com isso é que você que tem conhecimento não deve entrar em ciladas, deve vigiar, porque o jugo desigual ele causa aborrecimentos e consequências seríssimas para a sua vida, e é tudo que Deus não quer. A questão de que é proibido, amados, nada, tudo é permitido aos filhos de Deus, tudo é lícito aos filhos de Deus, é que não convém. A diferença é essa. Jesus não veio criar uma nova lei. Se algumas igrejas são rigorosas, dando de dedo, proibindo isso, aquilo, por exemplo, falam de bebida, a igreja proíbe beber. Não, o crente não está proibido beber. Ele tem a liberdade de entender que o corpo dele não é dele. Ele tem que entender que ele está dentro de uma casa chamada casa de Deus. Esse corpo, a Bíblia chama de quê? Santuário de Deus. Amém, amém? E Deus vai cobrar de você, que é o sacerdote desse santuário, o que você fez com o santuário dele. Então, se a ciência diz que o fumo tem mais de 4.500 toxinas que matam o corpo,
Misericórdia, eu vou destruir o santuário de Deus com o fumo? Então não é que eu sou proibido, eu cheguei à conclusão que eu não vou matar o corpo, o templo do Espírito Santo, porque a própria ciência não é religião. Aí a ciência mesmo diz que 1% de cérebro, no cérebro de álcool, com álcool, nem isso, acho que é 0,5% que eu ouvi uma entrevista, basta 0,5%, que as pessoas falam assim, mas a cerveja tem só 7% de álcool, mais a fermentação da cevada, não sei o quê, umas conversinhas assim, não tem? As conversas de quem é doido para fazer as coisas, faça, só que depois você prestar conta. A ciência diz que 0,5% de álcool no cérebro é o suficiente para atacar uma célula dos neurônios, é o suficiente. Então, se a ciência já chegou a essa conclusão, por que eu vou fazer isso? Vou sujar, vou manter, vou estragar o santuário de Deus que é meu corpo, porque eu aprendi isso nas Escrituras. Agora ninguém está me dando de dedo, mandando parar de fazer aquilo ou isso, porque tudo é lícito aos filhos de Deus, mas nem tudo convém. Amém, igreja? Então é muito importante nós entendermos isso. Você está no culto de libertação e é o conhecer da palavra que nos liberta. Então essa é a diferença, não é que eu não posso, eu não quero. A diferença, quando o cristão entender isso, que eu não posso, não, eu não quero, é eu que não quero. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, amados, é muito importante nós entendermos isso. E essa situação que vamos ler aqui de João 4, era a mistura dos povos. O samaritano era uma mistura de uma das tribos de Israel com povos do mundo. Então, tinha ali o sangue dos israelitas ali. E Jesus tinha um amor por aquele povo também, como tem por todos os povos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos começar primeiro por Jerusalém, o trabalho de libertação e salvação. Já viu essa passagem? Quem já viu, diga amém. Deve começar por Jerusalém, depois na Samaria. Amém? Só porque Samaria tem que entender a palavra de Deus. Povos que são co-irmãos. Co-irmãos. Aí vem os parentes. Primeiro a Jerusalém é minha casa. Samaria são os povos co-irmãos, os que têm laços sanguíneos. A palavra de Deus destrui como é que nós devemos proceder com o Evangelho. Primeiro é na Jerusalém, na nossa Jerusalém. Começai primeiro por Jerusalém, depois por Samaria e em toda a Judéia. Aí Judéia, até os confins da terra. Ele fala Samaria, Jerusalém, Samaria, Judéia e depois até os confins da terra. Olha só. Então, pela ordem, é uma outra pregação isso, mas o Espírito Santo está mandando falar, eis-me aqui, eu falo, né? Então, casa, que é as famílias da casa, família dos santos, são a Samaria, os povos co-irmãos, né? Depois a Judéia, que são os parentes mais distantes, né? Terceiro grau, família de uma forma geral, e aí vem todos os confins da terra, aí envolve teu trabalho, envolve tudo, enfim. E Jesus então, ele estava trabalhando em Jerusalém, ele seguia exatamente as palavras, a palavra de Deus. Agora ele vai procurar uma mulher samaritana, ele propositalmente marca um encontro, o Espírito Santo vai lá e providencia esse encontro que é proibido. Aliás, não é proibido, é um encontro que é desagradável para os judeus. Primeiro que os judeus não conversam com a mulher, ela não pode nem abrir a boca. Naquela ocasião, se pegasse com uma mulher conversando com um grupo de homens, já era mandada apedrejá-la, para você ter ideia da gravidade. Então era uma coisa muito séria. E aí então conversar com uma samaritana, sozinho com ela, misericórdia. E Jesus então chega num determinado lugar com os seus discípulos, e ele fala para eles: olha, vão até a cidade, eu estou cansado, eu vou ficar por aqui. Vocês vão, mas não vai só alguns, Senhor, fica alguns com o Senhor aqui, eu quero que vá todo mundo. Eu estou falando nesse espírito, viu, amados? Não está na Bíblia isso não, mas o Espírito Santo está mandando falar. Ele falou: vai todo mundo, eu quero ficar sozinho um pouquinho. Vai todo mundo. E foram os discípulos comprar mantimentos na cidade. E Jesus ficou ali, perto de um tanque, de um poço de água, ficou ali, esperando que a personagem principal da história chegar, a mulher samaritana, justamente com a mulher. E quando os discípulos voltam, vêm conversando com a mulher samaritana, eles ficam horrorizados, não pode, olha, conversando. Por isso que ela fala para ele: como é que o senhor conversa comigo? Durante o diálogo ela fala: como é que o senhor fala comigo, sendo o senhor judeu e uma mulher samaritana? Então, quando você lê essa escritura agora, você vai entender que é por isso
A mulher, o judeu não conversa com mulher nenhuma, ainda mais uma samaritana, que é considerada um povo para eles imundo, contaminado. Então eles dizem, como é que ela fala, como é que o senhor vem a mim, conversa comigo, sendo judeu e uma mulher samaritana? Aí ele pega e fala para ela, mulher, se tu soubesse, que ele pede água para ela, no poço dela, né? Ela está pegando água assim desconfiada, vê aquele homem ali perto dela, e ele então, para se dirigir a ela, ele fala, me dê água. Ela fica, como é que o senhor se dirige a mim? Eu sei que o senhor é judeu. Ele fala, mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria água para ele. Aleluia. Amém, igreja? Olha que coisa linda. Se você soubesse quem é que está falando com você, mulher, olha, eu queria ter sido essa mulher. Viu? Gente, você já pensou, mas você pode se sentir assim porque ele está contigo. Amém, igreja? Então Jesus, nessa hora, começa um diálogo com ela. E ela começa a perceber que aquele homem não é um homem comum, não. Ele vai dizer para ela assim, ela vai dizer para ele, olha, eu já percebi que o senhor é profeta. E ele então vai falar algo mais profundo para perceber que ele não é só um profeta, ele é o próprio Senhor ali. E quando ela começa a perceber isso, mas ela se emociona, né? E ela diz as Escrituras que ela sai e é a primeira missionária a sair pelo mundo afora a pregar o Evangelho. Que a Bíblia diz que ela chegou na terra dela e falou do Messias. Glórias a Deus. Olha só, os judeus não creram no Messias e uma mulher samaritana criou o Messias. O que eu quero dizer com isso, igreja, é que o ponto, nós vamos chegar agora justamente quando ele fala para aquela mulher, não sei se você lembra qual que é a passagem que nós estamos, Jesus está dizendo para os discípulos não se perturbarem no coração, porque ele vai ter que passar por uma série de situações. E aí Tomé fala, Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, né? E ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E aí um levanta a mão lá, o Felipe, o Senhor, então mostra-nos o Pai, já nos basta isso. Aí que vem a outra parte. Jesus vai falar algo para ele, vai revelar algo a ele, que já foi revelado para nós cristãos, que nós precisamos lembrar disso a toda hora. E está nessa passagem da mulher samaritana, diga glórias a Deus. E é justamente o que nós lemos há pouco. Vamos lá no capítulo 4 e no versículo de número 23. Já é o momento que então ela já está percebendo que há algo ali diferente naquele homem, então ela começa a questionar ele de algumas coisas. Jesus então fala para ela, mulher, o negócio é o seguinte, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, diga Deus é espírito, diga glórias a Deus. Deus é o que, igreja? Espírito. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não vamos entrar agora no mérito do que aconteceu depois, embora já resumi bastante. Nós temos que ficar no foco daí, ó. Deus é Espírito. Amados, no versículo de número 9 do capítulo 14, onde nós paramos lá na abertura, nós fizemos a leitura até o 8, amém ou amém? Quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, Senhor, já nos basta. Aí entra o detalhe, para você ligar com a mensagem da mulher samaritana. Deus é o que mesmo? Aleluia. Então naquele momento o Espírito de Deus fala na boca de Jesus. O Espírito do Pai fala na boca do Filho. E é o que ocorre aqui agora. João 14, versículo 9, a parte A. Disse-lhe Jesus a Felipe, né? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Diga glórias a Deus. Deus é o que mesmo? O Espírito de Deus acabou de falar na boca. Há tanto tempo estou convosco, Felipe. Você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai. Veja, aí simultaneamente, Jesus retoma a palavra e diz, estou em Espírito, viu, irmãos? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. Diga amém? Aleluia, Jesus. É preciso crer, amados. É preciso lembrar disso o tempo todo. Deus é o que mesmo, igreja? Deus é Espírito. Você vai entender até o final. Você vai entender a mensagem. O Espírito Santo não vai deixar você daqui com nenhuma dúvida, em nome de Jesus. Deus é Espírito. E por ser Ele Espírito, amado, nós não podemos vê-lo. Diga, mas eu posso sentir. Se você pode sentir a Deus, diga, eu posso sentir. Diga amém? E por que você pode sentir, igreja? Alguém tem ousadia de dizer porque pode sentir Deus? Pode ter ousadia de dizer, porque Ele faz o que em você? Glórias a Deus. Oh, aleluia. Eu posso sentir porque Ele habita em mim. Diga amém? Mas que povo mais ousado, que povo mais estranho, que diz que Deus habita nele, esse povo crente. Irmão, não é o povo crente que diz, é a palavra de Deus que garante. Diga amém? O mundo não pode nem vê-lo também. Nós não podemos ver Deus, Ele é Espírito. O mundo também não pode ver. Mas tem uma diferença. O mundo também não pode senti-lo, porque o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não está em Deus. Prova bíblica, vamos em João, aonde você está, capítulo 14, versículo 16. Jesus então diz, é o diálogo de Jesus aqui ainda com os seus discípulos. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode, diga não pode. Tem alguma dúvida onde a palavra não pode? Então, amados, quem diz que é cristão, quem diz que crê em Deus, tem que saber que você que ainda não professou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você não pode receber o Espírito Santo. Enquanto não houver o processo da salvação completo. E como é que é a salvação completa? Aquele que crer e for. Amém? A igreja conhece as Escrituras, não é o homem que está inventando isso. Então o mundo não pode. O mundo não pode, veja o que diz aqui, o mundo não pode receber, porque além de não o ver, não o, aleluia, não o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Diga glória a Deus. Oh, igreja de Jesus. A parte B do versículo 17 é a mais importante para nós darmos continuidade na mensagem. A parte B diz: mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Diga amém? Amém. Aleluia. Essa é a parte mais importante. Deus é o que mesmo, amado? Espírito. Nós não podemos vê-lo, o mundo também não pode. Mas há uma diferença entre nós e o mundo. Nós podemos sentir. Ah, que ousadia. Por que eu posso sentir? Eu posso sentir porque eu sinto. É meu sentimento. Ninguém pode tirar isso de mim, porque Ele está em mim. Diga amém? Provas bíblicas disso, amado. Ninguém pode tirar isso de você, amado. Tem dois motivos que nos dá essa ousadia de dizermos isto. Primeiro, que a palavra de Deus nos garante isso. E segundo, porque Ele habita em nós. Nós podemos senti-lo. Amém? Primeiro pela palavra. Vai em Apocalipse, no capítulo número 3. Apocalipse 3. Você está ouvindo a palavra de Deus, igreja? Deus está falando no seu coração? Deus é o que mesmo? É coisa linda, meu Deus, o povo de Deus entender isso. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. É Jesus dizendo, hein? Essa revelação foi dada a João, o Batista, no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Para quem não sabe, é aqui o coração, viu? A porta da nossa alma é o coração, viu? E Ele chama de casa o nosso corpo, olha aí. Então, eis que estou à porta, estou batendo na porta do teu coração.
Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Diga glórias a Deus. Olha o que ele fala no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga glórias a Deus. Já fomos até o versículo 22, né, amados? Eu queria convidar você a voltar ao Evangelho de 14, no mesmo capítulo que nós estamos, capítulo 14, João 14, e no versículo 23 agora. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos, está falando com os seus discípulos. E você é discípulo? Então, Jesus está falando com você, discípulo. Ele está dizendo agora, no versículo 23 do capítulo 14: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Aleluia. Ah, Jesus, o que o Senhor quer nos convencer esta noite, igreja, é que não podemos deixar que o inimigo nos engane mais, outra vez como fez com o primeiro casal. Tudo que Deus não quer é que o inimigo nos engane mais. Ele não quer que você abra a sua guarda para que o inimigo te seduza e te engane de novo, fazendo você não crer que Deus está em você. Se já aceitamos de coração Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele já está em você, porque Ele bateu a porta, você abriu a porta, Ele já entrou em você. E o batismo da salvação é o batismo do Espírito Santo, o batismo com o fogo do Espírito Santo. O batismo nas águas é apenas para testificar para o mundo que eu sou cristão. Diga amém? Então é um fato, amado, que a palavra diz: se Deus está em nós, né, amados? Por que eu vou temer algo desse mundo, amados? 1 João capítulo, lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse de novo. Se não der tempo, vai ouvindo agora, que eu tenho que acelerar aqui. 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Diz assim: filhinhos, sois de Deus, diga glórias a Deus, e já os tendes vencido, porque maior, diga maior, põe a mão no teu peito e diga maior, muito maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga amém? Então eis que esta é a verdade. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga glórias a Deus. Oh, igreja, Deus está fazendo uma revelação tremenda. Isso é fato. Isso é fato. Maior, muito maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Romanos, no capítulo de número 8. Se não der tempo, vai ouvindo aí, vai meditando aí. Romanos 8. E versículo 31, olha o Espírito Santo testificando esse fato. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aleluia. Amados, Filipenses capítulo de número 4. Vamos passear na Bíblia um pouquinho, já que é bom que nós saibamos que Deus está falando, não é o homem, amém, igreja? O homem é pecador, ele precisa de Deus quanto você precisa, não importa o cargo que ele está. A Bíblia diz que todos carecemos de Deus. Então, assim como eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para te convencer, o Espírito Santo está me convencendo também, que amém ou amém? Então, lá no capítulo 4 de Filipenses, ainda dentro dessa visão que é um fato, que o Espírito Santo habita em nós. Então você não deve se preocupar com nada, que muito maior é quem está em você. Romanos diz que se Deus é por nós, quem será por contra nós? E agora Filipenses vai dizer no capítulo 4 e no versículo 13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diz o Senhor: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia. Amém, igreja? E a nossa força vem do Senhor, é a fé, ela habita em nós. O Espírito Santo está em nós, e ali é derramada a fé sobre nós, para nós ganharmos a força de Deus. Ou você acha, eu falei isso um dia desse, eu não me lembro com quem, você acha que foi aquela pedrinha que derrubou o gigante? Você acha, igreja, que foi aquela pedrinha que derrubou o gigante? Davi jogou a pedra, eu sou bom nisso, hein? A pessoa, se ele falasse isso, gente, eu sou bom nisso, hein? Ele não falou isso, ele falou: eu vou contra você pelo poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Então o que derrubou o gigante foi o poder do Senhor dos Exércitos. Diga amém? Amém. A igreja está feliz por isso? Amém. Eis
Eis aí vos dei autoridade sobre o meu nome, disse Jesus. Nome este que todo joelho, eu conquistei isso, disse Jesus. Me foi dada essa autoridade, todo o poder foi me dado, disse Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. E eu vos dei essa autoridade. Amém, amém, igreja? Se a igreja não está entendendo, é para você se libertar das mentiras do inimigo. Se você der ouvido para o inimigo, você não vai subir, você vai cair, vai começar a olhar para baixo. Deus quer que você olhe para o alto. Amém, igreja? Então vamos continuar dentro desse raciocínio. Deus é Espírito, e Ele está em nós, e é maior do que tudo que há no mundo, maior do que está em nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Diga amém? Amém. Façamos então um exercício de memória constante, amado. Vamos nos lembrar do momento em que aceitamos a Jesus Cristo, o tempo todo. Eu não sei qual foi o seu momento, eu sei qual foi o meu. Eu sei qual foi o meu momento com Deus. Incrivelmente eu estava nu quando aceitei Jesus. Eu nasci de novo exatamente como eu vim para o mundo. Que eu já contei meu testemunho, não é necessário. Eu estava sozinho no hotel às 5 e pouco da manhã, debaixo de um chuveiro, tomando banho. Então eu não preciso contar meu testemunho aqui de novo, senão vai me alongar. Mas eu sei o momento que eu aceitei Jesus, que eu joguei meu rosto no chão. Como naquele momento eu chorei como criança, de soluçar, eu não conseguia parar de chorar. A tal ponto de, semanas depois, dentro de um culto, o pastor convida para quem quer aceitar Jesus. Eu vou lá na frente, o Espírito Santo fala na boca dele assim: volta para o teu lugar, que aquele dia já te recebi. Aleluia. Ninguém sabia mais. Só eu, Deus e a pastora, que eu contei para ela. Liguei para ela às 6 horas da manhã. Jesus está aqui. Eu estava lá em Ponta Grossa. Testemunha lindo. O que ele está fazendo aí? Que eu cuidado, acordou. Estava acordando. Jesus está aqui, imagina ela ouvindo isso. Igreja de Jesus. Então cada um sabe o momento que você aceitou Jesus. Você e Deus. Como é que você estava naquele momento que você recebeu Jesus? Se é que você o recebeu como seu Salvador, se é que você o aceitou para valer, ou se havia algum interesse terreno, porque aquele que busca as coisas terrenas, buscando a Deus apenas para as coisas terrenas, é a mais, das criaturas, é a mais miserável, a mais medíocre das criaturas. As Escrituras que diz isso, amado. Se eu busco a Deus só pelas coisas terrenas, eu não passo da mais infeliz criatura na terra. Então eu não posso saber isso de você. Em que momento você aceitou Jesus Cristo? Se é que você aceitou a Ele, se é que você não está correndo atrás de um guru, atrás de um salvador terreno do seu problema, eu não posso te apontar dizendo que acontece isso, porque eu sei como aceitei Jesus. Então não adianta o inimigo lançar seta, que ninguém pode me tirar o que Deus me deu, a convicção de que eu aceitei Jesus de coração. Entendeu onde eu quero chegar, igreja? Eu quero que você faça uma reflexão, você volte ao momento que você aceitou Jesus. É só você que sabe qual foi o seu momento com Jesus, que você encontrou com Ele, qual é o seu propósito de você ter buscado a Ele. Amém, igreja? Então, amados, em Cristo, ninguém pode tirar isso de você, amados. O momento seu de intimidade com Deus, quando você aceitou a Ele, é só você e Deus. Se você aceitou Jesus de coração, fique tranquilo. Naquele dia Ele entrou no teu coração. E se Ele é por você, quem será contra você? Muito maior é o que está em você agora. Diga amém? Você crê nisso? Evangelho de João, capítulo 15. Não adianta o homem ir atrás de Deus, amados, achando que ele fez uma grande coisa. Eu fiz um favor para o Senhor, viu, Deus? Aceitei o Senhor, viu? Misericórdia. Primeiro que não foi você que aceitou Jesus, não foi você que buscou a Ele, antes Ele que escolheu você. João 15, versículo de número 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Diga glórias a Deus. Nós já estamos indo para o final, amados. Então, amados, eu queria que você entendesse, eu não, o Espírito Santo quer que nós entendamos essa noite,
é que aquele que nos chamou é fiel. Repita comigo: aquele que me chamou é fiel para completar a boa obra da salvação. Diga amém? Será que essa palavra é uma palavra de efeito que surgiu agora aqui no meu coração, vindo da mente humana? Não, é registro bíblico. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 1, versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Que dia que é esse? Eu vou, mas volto. Aleluia. Até o dia que ele volta. Então fica tranquilo, porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: eu tenho por certo, eu tenho certeza que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então, amados, na carta ao Tessalonicenses, passa mais um livro e vai depois de Filipenses você vai encontrar ali Colossenses, depois você encontra a 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Há um outro recado, uma boa nova para você, uma boa mensagem para nós. 1 Tessalonicenses 5, 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga glórias a Deus, igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo o que Deus está dizendo no nosso coração, desde o começo. Olha, eu sou Espírito, eu estou em vós. O dia que eu bati a porta, vocês abriram, eu entrei, e ali estou fazendo morada junto com meu Pai, representados pelo Espírito, o Espírito da verdade, que testifica tudo isso em vós, e nada pode contra vocês, porque sou eu que vos fortaleço. E se eu agir, quem pode impedir? E se eu sou por vós, quem será contra vós? Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Na 2 Tessalonicenses, um livro à frente do que você está, uma carta à frente, no capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3, e o versículo 3 diz: mas fiel é quem? O Senhor. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Diga glórias a Deus. Igreja de Jesus, meu Deus do céu, é por tudo isso, amado, pois sabemos que quem é por nós, pois sabemos quem está em nós, é que temos que ter a ousadia mesmo de entrar na presença do Santo dos Santos, entrar no Santíssimo Lugar, através do único caminho vivo e verdadeiro, que é o sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Diga amém? Temos que ter a ousadia de entrar em oração e confessar a Deus que você está fraco, que você precisa da unção, que você precisa de renovo. Não tenha nenhum receio de pedir que Ele derrame sabedoria, que Ele derrame condições de você passar por essa prova que você está. Mas fale isso para Ele, lá no Santo dos Santos. Não deixa o inimigo ver sair da tua boca, não, porque Ele fala: estou ganhando a luta. Não deixa nunca o inimigo, e não dá armas para o inimigo derrotar você. Aguenta firme ali, ó. Não deixe sair da sua boca palavras que não sejam palavras que derrotem o inimigo. Amém ou amém? A sua oração com Deus é na intimidade. Faça campanhas, ali você registra a tua necessidade. Mas a sua palavra, perante a sociedade, perante o mundo espiritual, tem que ser uma só. Ou é sim ou é não. Ou eu creio que Deus é tudo, ou eu creio que não, ou que não é. Então, ou Deus é, ou Deus não é, amados. Amém ou não é? Amém ou não amém? Ou Ele é poderoso, é todo poderoso, ou não é todo poderoso. Eu sei que Ele é. Que não há nada, o maior inimigo do homem é a morte. E a morte já venceu por nós. Diga amém? Ah, mas o cristão não morre? Oh, cabecinha pequenininha, morre. O corpo tem que morrer. Porque a parte que está contaminada daquilo que é a semelhança do homem, de Deus, perdão, a semelhança de Deus no homem, que nós somos 3 em 1, como Deus é 3 também, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. A parte contaminada que não vai subir ao corpo. Então Deus, para não condenar a alma e o espírito, Ele fez o que? Resolveu condenar o corpo à morte eterna. O corpo não vai subir. A alma e o espírito vão receber um novo corpo, um corpo glorificado. Diga amém? Você está compreendendo? Então o que morre é o corpo. Então nós temos que morrer esse corpo. O corpo tem que ser mortificado. Mesmo em vida, nós temos que mortificar o corpo. Diga amém?
Aleluia, Jesus. Então, igreja, por tudo isso, por sabermos quem está em nós, quem é por nós, temos que ter essa ousadia mesmo, de entrar no Santo dos Santos, de entrarmos ali e decretarmos a derrota do mal sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Olha o que está acontecendo lá em Brasília, amados. Você acha que aquilo é por acaso? Aquilo é um mover do Espírito Santo a favor das nossas orações. Diga glórias a Deus. Igreja de Jesus é coisa muito séria, e vai cair um a um. Eu trouxe um vídeo aqui, vocês viram que aquele cabo do Senhor, que é um deputado federal, cheio de Espírito Santo, falou: vocês pensam que é o homem falando? Viu ele falando em púlpito lá? Apontou um por um lá, citou nome por nome, e está caindo um por um, e vai cair um por um, amados. Quem esteve aqui naquele domingo deve ter gravado os nomes que ele falou lá, e vai cair um por um, vocês vão se converter. Amém, igreja? Então, continuando em nome de Jesus. Por isso, tudo isso, amados, nós temos que ter essa convicção de orar mesmo, decretar no mundo espiritual com ousadia, e decretarmos a derrota de Satanás em sua vida, em sua saúde, em suas finanças, em sua família, em seu lar, na sua cidade, no seu país. Em nome de Jesus ele está derrotado, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Diga amém? Amém. Então eu peço que você diga com toda a convicção, em nome de Jesus, dizendo assim: ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Aliás, Deus quer que eu fale mais profundo. Diga: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o tema. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Diga glórias a Deus. Para terminarmos, vamos ler juntos Romanos. Eu convido a igreja, no nome de Jesus Cristo, a ler comigo essa passagem e Deus escrever ela no teu coração, em definitivo, amado. Em definitivo, não fica baixando a cabeça mais, não fica: oh Deus, Senhor, Senhor, não fica mais assim não. Deus está em você, amado. Amém? Olha o que Jesus diz aqui através do apóstolo Paulo, porque ele é o Espírito, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 32 a seguir diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aplaude, igreja. Quem que pode separar você do amor de Deus? Não deixe mais o inimigo mentir para você. Há poder na palavra de Deus. Aplauda o Senhor. Coloque-se em pé, igreja. Coloque-se em pé aplaudindo. Aplaudindo de pé, melhor ainda. É dizer: bravo, bravo Jesus, bravo, bravo, bravo Jesus, bravo, bravo Jesus, bravo Senhor. Aleluia! Bravo Jesus! Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que ouviu a tua palavra. Testifica no coração deles, Pai. Esta é a boa nova do teu Evangelho. Que ninguém, Senhor, seja enganado mais pelo inimigo, seduzido e enganado a tal ponto de não querer mais prosseguir com o Senhor. Deus, é para a tua glória, Senhor, que eu peço que o Senhor testifique no coração deles essa mensagem. Aqueles que nos encontraram na internet. Meu amado irmão em Cristo, você que nos encontrou, ouviu essa mensagem e foi tocado e pensou consigo: eu queria fazer uma campanha dessa, mas não estou lá
Você deve ter visto que a nossa igreja fica em Londrina, já que a internet é mundial, né? E você deve ter visto que nós fazemos as campanhas na sexta. E deve ter pensado, como eu gostaria de ter uma igreja dessa aqui na minha cidade, não tem, onde você estiver, ou no seu país, onde você está. E pensou, por que eu não faço uma campanha dessa, né? Eu gostaria de fazer, eu senti de fazer. Então Deus nos deu, através desta ferramenta, que é a internet, a oportunidade de que você, mesmo estando distante, também possa fazer. Como é que você faz então? Você entra em contato comigo, está passando o meu e-mail pessoal, é particular, esse e-mail aí, sou eu mesmo que abro, eu mesmo que respondo, tá? Ali você pode me pedir aconselhamento para espiritual, pode falar comigo, enfim, estou à disposição, porque eu sigo o reino de Deus, tá bom? Então você entra nesse e-mail, peça, fale comigo, eu vou te orientar sobre a campanha e vou te mandar no anexo uma folha. Você vai imprimi-la e aí você vai então, no nome de Jesus Cristo, fazer quantas campanhas você quiser, porque você vai receber a impressão dela no nome de Jesus, vai receber ela no teu anexo, tá bom? Então faça isso, e se você já fez isso e é o primeiro dia, como os irmãos que pegaram a campanha hoje, coloque-se em pé, a igreja também que está começando, coloque-se em pé, nós temos 5 minutos para terminar. Glórias a Deus. Nós estamos aí sendo bem doutrinados pelo Senhor para terminar no horário certo, né? Todos estão de pé que vão iniciar a campanha. Então vamos falar com Deus. Enquanto o pastor fala no microfone, é momento de você entrar na presença de Deus e falar com Ele por que você começa essa campanha hoje, ou essas campanhas hoje, em nome de Jesus. Você que está na internet também fala isso com Deus agora. Eu vou dar a você 1 minuto para que você faça a sua oração e fale com Deus, porque eu não sei como é que eu vou apresentar a causa de tantas pessoas no altar, né? Então é você que deve, nesse momento, falar com Deus por que você pegou essa campanha. Embora Deus já sabia que você ia pegar, mas é necessário, a palavra de Deus instrui que você tudo deve apresentar diante de Deus em forma de súplicas e orações. Faça isso então, para a vergonha das trevas, e confie que você está falando com Deus em nome de Jesus. Deus, aí estão os seus filhos que estão falando com o Senhor em oração, cada um está apresentando o motivo ou os motivos pelos quais vai iniciar essa campanha, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus, que fique registrada esta oração, que o Senhor reverta em graça, em bênçãos e vitórias, para que o teu nome seja glorificado. Eu profetizo, Senhor, que eu verei testemunhos da tua glória sobre essas campanhas, porque eu sei a quem sigo, e sei, em nome de Jesus, a quem eu estou falando nesse momento, e sei que nesse momento teu Espírito intercede por cada campanha, no nome de Jesus. Então eu profetizo a vitória de cada um, e quem será envergonhado e derrotado será o inimigo, porque esse povo nessa noite está entregando nas mãos do Todo-Poderoso, o grande eu sou, o nosso Deus, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Então diga agora na oração coletiva, façam essa oração, repetindo essas palavras, você na internet também. Fique em espírito e diz: Senhor, eu já apresentei o motivo ou os motivos da campanha. Agora, Senhor, eu publicamente estou em oração, dizendo, declarando, em nome de Jesus, que eu sei a quem entreguei esta causa e de quem receberei a vitória. E eu darei testemunho da tua glória, em nome de Jesus, porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu tenho convicção, certeza absoluta do meu testemunho, da minha vitória, em nome de Jesus. Diga: envergonhado e confundido serão todos os inimigos que se levantarem ou se levantaram contra esta causa, em nome de Jesus. Eu serei exaltado e darei testemunho da glória de Deus sobre a minha campanha, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, diga glórias a Deus. Então pode se assentar, preencha a campanha em casa e venha cumprir as semanas que fecham então a tua campanha. Você que está na internet também, faça a mesma coisa, tá bom? No nome de Jesus. Agora eu quero que fiquem em pé, tanto aqui quanto na internet, os que estão do 2º ao 7º dia. Vamos falar com Deus. E agora é uma oração coletiva, né? Não precisa fazer aquela oração individual, porque Deus já sabe que você registrou. Lá no primeiro dia, o mundo espiritual já reconhece que você entregou esta causa na mão de Deus. Agora você vai falar diretamente com Deus, junto com teus irmãos, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença, convicto, da mesma forma, lá do primeiro dia, em que apresentei esta campanha. E eu digo e repito aquilo que eu disse no primeiro dia, que eu darei testemunho desta vitória, porque eu sei perfeitamente
a quem entreguei e de quem receberei a vitória, em nome de Jesus Cristo. Tudo vem de ti, Senhor. Diga amém. Agora o pastor confirma e glorifica a Deus, testemunhando e testificando esta oração, declarando que eu concordo com você, amado e amada, e que você será sim, porque a palavra diz que você é, em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória, porque envergonhado e confundido serão todos os inimigos que se levantaram ou se levantarão contra esta campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é fiel. Aquele que terminou, toca a campanha, põe no vaso de oração e fique em paz, porque Deus é contigo. Na internet, se alguém terminou, entre em contato comigo. Eu vou te orientar o que fazer após o término da campanha com a sua folha, em nome de Jesus. Diga amém.